Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo, mas eu queria começar essa primeira tentativa de videoaula com vocês, né? Claro, o programa é novo, eu ainda estou aprendendo a manuseá-lo, então peço desculpas se não ficar 100%, mas espero que vocês entendam. Então, vamos lá. Na semana passada, ainda no processo de quarentena, eu pedi que vocês revisassem um conteúdo, que era a teoria atômica molecular, né? Ou seja, alguns conceitos como massa, mol, constante de Avogadro, massa molar, porque eu acredito que esse conteúdo é extremamente importante para que a gente dê continuidade nos demais conteúdos. Por exemplo, eu não consigo trabalhar com vocês cálculo de soluções se a gente não souber o que o mol representa, né, qual é a concentração molar, estequiometria, fazer uma relação entre massa e molaridade, ou entre litros e molaridade, enfim. Tudo isso depende do conceito de teoria atômica molecular. Tá? É um conteúdo simples, visto geralmente no primeiro ano do ensino médio, né? Então eu resolvi revisar esse conteúdo. Deixei uma lista de exercícios e pedi que vocês tentassem resolver, né? E os meus slides. Porém, quando surgiu a necessidade de se fazer as videoaulas, eu percebi que dava para a gente tentar voltar nesse conteúdo com uma forma de explicação teórica minha, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui abrir os slides e aí a gente vai acompanhando junto. Então, eu vou dar um tempo para vocês estar procurando o meu slide e abrindo os slides também aí para acompanhar. Mas, ó, então, conceito de massa, mol, constante de Avogadro e tudo mais. Pessoal, seguinte, quando eu falei para vocês, ou quando a gente estuda modelo atômico e tabela periódica, a gente percebe que a principal unidade para se organizar os elementos foram as massas atômicas, né? Lavoisier, no princípio do século XVIII, quando enunciou a ciência química, ele começou a pesar a matéria e quantificar cada um desses elementos, beleza? Bom, ainda não se tinha a ideia de massa atômica, essa unidade de massa atômica foi surgir posteriormente, beleza? Como é medido a massa de um átomo? Então, cientistas da época perceberam que um dos elementos mais estáveis para se pesar e se quantificar era o carbono, por ser encontrado na sua forma pura, né, que era o carbono grafite, e por ter um isótopo extremamente estável, que era o isótopo 12, do carbono 12. Então, o que é que fizeram? Pegaram esse átomo de carbono, né, essa quantidade de carbono, dividiu essa massa em 12 partes, como se fosse uma pizza de 12 fatias. E a cada uma dessa fatia, ou cada uma dessa parte, chamou de, então, de unidade, que a gente conhece como uma unidade de massa atômica, tá certo? Então, foi a primeira unidade que se teve conhecimento para se medir as demais unidades. E o resto das unidades fizeram como, então? Bom, aí a gente teve a espécie de um comparativo, porque se eu tinha um elemento estável de fácil acesso, que era o carbono, sabia que a sua massa era dividida em 12 unidades iguais, a partir dali eu fazia um processo de comparação, ou seja, qualquer outro elemento eu começava a comparar o seu peso com essas unidades do carbono. Então, por exemplo, quando eu falo do elemento hélio, eu quero dizer que o hélio ele tem massa atômica 4. O que significa? É que se a gente colocasse na balança o hélio e as unidades de medida do carbono, proveniente do carbono, a gente ia perceber que necessitaríamos de 4 unidades de carbono para que se atingisse o mesmo peso do hélio. E isso foi feito com todos os demais elementos da tabela periódica, tá certo? Foi aí que nasceu, então, o conceito de massa atômica, através de um comparativo da unidade do isótopo de carbono 12 com os demais elementos. Beleza? Vamos lá. Bom, então isso a gente chama de unidade de massa atômica, né? Ou uma. Hoje é representada apenas pela letra U, tá certo? Apenas U já está dizendo que você está falando de uma unidade atômica. Bom, mas a massa atômica de um elemento, a gente sabe, e quando a gente estuda realmente as partículas fundamentais de um átomo, que dependendo da quantidade de prótons e nêutrons,
esses elementos vão criar semelhanças, que são os isótopos, os isóbaros e os isótons, não é verdade? Bom, se tratando dos isótopos, eu estou falando quando elementos iguais, ou seja, com números atômicos iguais, quer dizer, número de prótons e número de elétrons iguais, porém, o número de massa é diferente. Então, se eu tenho elementos iguais com massas diferentes, isso vai criar uma confusão na hora de definir a massa atômica. Não faz sentido? O que eu posso fazer, então, para definir a massa atômica de um elemento que possui um isótopo? Olha o exemplo que a gente tem aí no slide. Então, eu estou falando para vocês de dois isótopos, né? O isótopo 35 e o isótopo 37 do cloro, tá certo? O cloro possui esses dois isótopos. Mas se a gente for olhar na tabela periódica, você vai perceber que a massa atômica do cloro nem é 35, nem é 37. É 35,5. Por quê? A gente tira uma média ponderada quando se tem mais de um isótopo para um determinado elemento. De que forma? Olha como é que vai funcionar. A forma é o seguinte, a massa atômica, ou seja, a massa elementar, ela vai ser igual à massa do isótopo 1, multiplicado pelo percentual que ele existe na natureza, tá? Somado à massa do isótopo 2, multiplicado pelo percentual dele de existência na natureza. Claro, se tiver um isótopo 3, um isótopo 4, 5, você vai ter que fazer a mesma coisa para cada isótopo, tá certo? Então, tudo isso vai estar dividido sobre 100. Então, você multiplica a primeira massa pela sua percentagem, soma a segunda massa multiplicado também pela sua porcentagem. Divide por 100, você vai encontrar a média ponderada daquele elemento. É essa massa que vocês vão observar na tabela. Então, quando vocês olharem lá na tabela e ver uma massa, sei lá, 43,8, isso quer dizer que aquele elemento provavelmente tenha um isótopo e a somatória das massas desses isótopos multiplicado pelos seus percentuais acabou causando, né, aquela massa que é encontrada na tabela, ou seja, a média ponderada dela que é encontrada lá. Beleza? Bom. Já a massa molecular, ela é diferente de como se calcula a massa elementar, tá certo? Na massa molecular, ela é muito mais simples. A massa molecular, você vai fazer o seguinte, você vai ter que multiplicar a quantidade de átomos existente pela sua massa atômica, aquela que a gente já aprendeu a calcular lá no início, né? Que representa uma unidade de um carbono 12. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma molécula de glicose, C6H12O6. Como é que eu vou determinar a massa molecular dela? Eu vou pegar 6, que é a quantidade de carbono, multiplicada pela sua massa atômica, que é 12U, né? Mais 12, que é a quantidade de hidrogênio, multiplicado pela quantidade de unidade atômica que esse hidrogênio representa, ou seja, cada átomo de hidrogênio representa apenas uma única unidade atômica. Então, a massa atômica do hidrogênio é igual a 1. Então, 12 vezes 1, mais 6, que é a quantidade de oxigênio da fórmula, multiplicado pela sua massa atômica, que é 16U. Né? Faça a multiplicação, a somatória, e vou perceber que a massa molecular da glicose é igual a 180. Beleza? Isso você vai fazer para qualquer molécula. Então, quando eu falo de massa atômica, eu estou me referindo à unidade do carbono 12, que foi comparado com os demais elementos. A massa elementar, ela pode variar se aquele elemento tiver isótopos, então a gente precisa calcular uma média ponderada. E a massa molecular é a somatória de todas as multiplicações da quantidade de átomos que existe nessa molécula. Tudo bem? Bom, mas como relacionar unidade de massa atômica com gramas? Aí que vem o estudo do cientista Amedeo Avogadro, né? Por quê? O que Avogadro fez, galera? Pensa comigo, ó. Ele pegou várias substâncias gasosas a temperaturas normais e pressão normal, né? A famosa CNTP, colocou dentro de recipientes de volumes iguais e ele percebeu que mesmo se tratando de substâncias diferentes, a quantidade de matéria presente em cada um desses vidros eram iguais. Ou seja,
Deveria existir alguma relação numérica que fizesse com que substâncias diferentes ocupassem o mesmo espaço dentro daqueles recipientes, né? Claro, a Amedeo estava no início do seu processo, mas foi aí que ele começou a quantificar e a nomear essa unidade, né, essa comparação da unidade de massa atômica para substâncias de mol. Eu costumo dizer o seguinte, o mol está para a química, assim como a dúzia está para a matemática. Por quê? Pensa comigo. Quando vocês começam a relacionar números matemáticos, muito se usa a unidade de dúzia, né? Principalmente no dia a dia. Por quê? Eu posso utilizar a dúzia para qualquer coisa, não é verdade? Então, se eu quero falar de cadeira, eu posso falar uma dúzia de cadeiras, você vai entender o que eu estou falando. Eu posso falar uma dúzia de mesas, uma dúzia de pessoas, uma dúzia de ovos, né? Então, quando eu relaciono dúzia, eu posso relacionar com qualquer coisa ou qualquer objeto que você já vai entender do que eu estou falando. E, obviamente, dúzia, ela tem uma expressão matemática, não é? Então, quando eu falo uma dúzia de cadeira, você sabe que são 12 cadeiras. Se eu falo uma dúzia de pessoas, você sabe que são 12 pessoas. Foi isso que Avogadro tentou criar para a química. Então, na matemática já tinha a dúzia, para não usar a dúzia da matemática, ele quantificou e deu o nome de mol, tá certo? E qual é o valor numérico para mol? O valor numérico de mol é 6,02 vezes 10 a 23. Claro, isso envolveu vários cálculos matemáticos até a Amedeo chegar a esse número, tá? Então, quando eu falar para vocês que eu tenho um mol de cadeiras, eu estou querendo dizer que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 cadeiras. Um mol de pessoas, 6,02 vezes 10 a 23 pessoas, beleza? Então, o mol está para a química, assim como a dúzia está para a matemática. Tá? E aí vem a relação química que eu quero dizer para vocês. Quando eu falo de um mol de do elemento nitrogênio, eu estou falando de 6,02 vezes 10 a 26 átomos, ou eu estou me referindo à quantidade de prótons, ou à quantidade de elétrons, ou à quantidade de moléculas, enfim. Relacionar mol, eu estou querendo dizer que é 6,02 qualquer coisa. Átomos, substâncias, elementos. Bom, última unidade atômica, né? Massa molar. Por favor, não confunda massa molar com massa molecular, tá certo? A massa molecular é quando você calcula a quantidade de elementos presentes naquela molécula e a somatória das massas de cada um separadamente, tá? A massa molar é quando eu tenho apenas é uma relação entre a grama de um soluto com a quantidade de mol daquele soluto. Então, se eu falo para vocês que eu tenho 10 gramas de prata, eu preciso relacionar a massa da prata com a quantidade de fato em gramas, né? Ou seja, a massa molar com a quantidade em gramas para eu conseguir determinar, por exemplo, quantos mols existe de prata ali. Então, massa molar é uma relação matemática. E a massa molar é o seguinte, é a massa do soluto dividido pelo número de mol daquele soluto, tá certo? Se eu falo para vocês que dentro de um recipiente eu tenho 10 gramas de ouro, tá? E, além dessas 10 gramas de ouro, eu tenho 5 mols de ouro. Bom, se eu pego 10 divido por 5, eu vou ter o quê? 2 gramas por mol. Essa é a massa molar de ouro presente dentro desse recipiente. Obviamente, a massa molar é muito mais fácil de ser calculada. Lembrando que a unidade de medida dela, já que eu estou relacionando gramas com a quantidade em grama com a quantidade em mol, obviamente, a sua unidade padrão, ela é grama por mol, tá certo? Reorganizando a fórmula, eu posso determinar a quantidade de mol, por exemplo, né? Porque se massa molar é massa sobre número de mols, para determinar a quantidade de mols dentro de um recipiente, eu vou estar relacionando massa sobre massa molar, tá? Bom, uma coisa muito importante a relatar a respeito do mol. Como à frente a gente vai estar trabalhando o conteúdo de estequiometria, né? De antemão já vou falar para vocês. Quando a gente começar a trabalhar equações químicas e balanceamentos químicos, vocês vão perceber que é necessário mexer nos coeficientes para se ter uma equação balanceada.
Esses números em vermelho, pessoal, são os coeficientes de uma equação. E é o coeficiente da equação que vai determinar a quantidade de mol que você está utilizando naquela reação. Digo, então, a quantidade de mol é a quantidade de moléculas? Não, lembra? Mol para química é como a dúzia, eu posso estar relacionando com outras coisas. Então, quando eu falo que 4 mol, pode ser 4 moléculas, mas também pode ser 4 átomos, ou pode ser 4 íons, beleza? Vale ressaltar o seguinte, olha, eu tenho aqui uma equação onde 4 mols de sulfato de ferro reage com 11 mol de oxigênio gasoso, formando 2 mol de óxido de ferro com 8 mol de dióxido de enxofre, tá certo? Perceba uma coisa, na química, 2 mais 2 nem sempre vai ser igual a 4, tá certo? Por quê? Olha para aqui, eu tenho 4 reagindo com 11, ou seja, eu reajo 15 moléculas, né, 15 mols, e tem uma formação de apenas 10 mols, né? Então, isso está mais associado com a reorganização atômica e não, de fato, com as moléculas presentes na reação, tá? Então, esqueça que essa somatória de mol vai ser igual à somatória dos produtos, ou seja, os mols do reagente serão igual aos mols do produto, como a gente viu, por exemplo, nas leis ponderais. A massa, sim. A massa, ela não muda, tá certo? A quantidade de átomos também não. Porém, as moléculas precisam ser quebradas para que novos produtos sejam formados. Tudo bem? Ok.